Vamos dar início à terceira lista de exercícios, tratando sobre radiação. A primeira questão, ele pede para determinar os fatores de forma F1, F1,3 e F2,3, essa superfície aqui. Para resolver o exercício, a gente pode usar essa relação aqui, em que o F3 tende ao F1 mais o F1, fator de forma 1 mais o fator de forma 2, ele é a soma desses elementos. Quando a gente acha o F3,1 e o F3,2, a gente usa a relação da reciprocidade e a gente acha o F1,3 e F2,3. Como a superfície 1 e 3 são perpendiculares, a gente usa a figura 3 e 6 do livro do Sengel para determinar aí a propriedade. Então nós temos aí alguns elementos, alguns dados pelo enunciado, em que o lado 1, lado 2 e lado 3 possui 1,2 metros. Nós temos um W que é igual a 4 metros, a gente vai fazer a razão desses L's sobre esse W. A gente acha aí que é igual a 0,3, a gente utiliza o gráfico, e no gráfico a gente acha esse 0,26. Como a superfície 3 também está perpendicular a 1 e 2, a gente acha a seguinte razão, dada aqui, essa razão é de 0,6, a gente também utiliza o gráfico e acha no gráfico do Sengel que é 0,32. Então, a gente usando a nossa relação lá do início do problema, é 0,32, o último dado aqui que a gente encontrou pela tabela, é igual a 0,26, também achando no gráfico. É a soma do F3,2, isolando o F3,2 e fazendo a álgebra aqui, nós encontramos esse resultado. E usando a relação da reciprocidade, de acordo aqui, como o A1 é o A2 menos o A3, o A1 é igual ao A2, que é igual ao A3. Portanto, a gente pode cortar o A, ou seja, o F3,2 vai ser igual a F2,3 e o F1,3 vai ser igual a F3,1. Ou seja, essa é a nossa resposta. No segundo exercício, nós temos aí duas placas paralelas infinitamente longas de largura W. Elas são separadas por uma distância igualmente W, como o esquema mostra. Ele pede para a gente usar o método de linhas cruzadas de Rottle e determinar o fator de forma F1,2. Para resolver esse exercício, conforme o enunciado pediu usando o método de linhas cruzadas em Rottle, a equação 1317 no livro do Sengel, ele é dado por essa relação aqui, somatório das linhas cruzadas menos somatório das linhas não cruzadas, dividido por duas vezes a linha sobre a superfície I, lembrando que esse I é o mesmo que esse, ou seja, para as linhas que não estão cruzadas, conforme eu desenho aqui no esqueminha, as linhas não cruzadas é L1 e L2, né? Então L1 e L2, a gente faz aqui o W mais W, a gente acha a raiz quadrática de 2W, e para as linhas cruzadas, que são aqui o L4 e o L3, nós temos aqui, e a gente tem esse dado aqui. Então, nós sabemos que o L4 aqui é igual a W, né? Que é o L3 e o L4 aqui. Substituindo aqui pelo somatórios aqui, o L3 mais o L4, né? Ou seja, raiz de 5W e o próprio W, menos as linhas não cruzadas aqui, né? Dividido por duas vezes o W. A gente acha que é igual a 0,2. Esse é o fator de forma de 1 a 2. No terceiro exercício aqui nós temos três cilindros paralelos infinitamente longos de diâmetro D. Eles estão localizados a uma distância S de um ao outro. Então ele pede para determinar o fator de forma entre o cilindro do meio e o do entorno. Temos aí a figura equivalente. Quando a gente tem superfícies infinitamente longas, a gente usa o método de linhas, né? Que também, conforme o exercício anterior, a equação 1317 do livro do Sengel. Então temos aí o fator de forma de 1 a 2, dado por essa relação que eu já
li ela anteriormente, né? Agora, se a gente olhar dois cilindros de frente, nós vamos ter esse esquema aqui. Então, o nosso fator de forma fica o somatório das linhas cruzadas, né? Que é o L1 e o L2, menos o somatório das linhas não cruzadas, que é a distância, né? Entre um cilindro e outro. A gente, por triângulo retângulo, né? Para a gente descobrir exatamente quem é quem aqui, nós temos o triângulo aqui, né? O B. Nós temos outro triângulo retângulo aqui, né? Eu esquematizei ele assim. Então, resolvendo aí o L1, que é igual ao L2, nós temos esse triângulo retângulo. Nós temos que a distância do ponto A ao ponto B é πd dividido por 2, né? E substituindo o fator de forma L1 e L2, quem são o L1 e quem é o L2, né? É o L1 e L2 aqui. E quem é essa distância de A a B? Então, substituindo aqui essa relação, resolvendo ela, nós temos aqui que nós temos essa relação final. Como a gente quer achar o fator de forma entre o cilindro do meio e do entorno, a gente usa o F da vizinhança. O fator de forma da vizinhança é 1 menos o fator de forma de 1 a 2. A gente substitui, né, numericamente, porque já temos o fator de forma de 1 a 2. Então, o F da vizinhança é 1 menos 2 vezes esse fator de forma encontrado. 2 vezes aqui. Então, multiplicando aqui os elementos que a gente tem, 1 menos 4 multiplicado por esses outros elementos. E temos aqui o nosso fator de forma da vizinhança, ou seja, da relação ao meio e relação ao entorno. No quarto exercício, ele pede para a gente considerar um recinto cônico de altura H e um diâmetro de base D. Temos que determinar o fator de forma a partir da superfície do lado cônico para um furo de diâmetro D localizado no centro da base. Temos a figura equivalente a esse exercício. Para resolver esse exercício, eu quis esquematizar aqui, de forma que eu chamei o nosso furo no meio igual a 1, a nossa superfície aqui em volta do furo no meio igual a 2, nossa lateral do cone igual a 3. Eu chamei o nosso furo igual a um Dzinho, o diâmetro total da base cônica igual a D e a altura desse cone igual a H. Então nós temos que o nosso fator de forma de 1 a 1 é igual ao fator de forma de 2 a 2, o que é igual ao fator de forma de 1 a 2, que é igual ao fator de forma de 2 a 1, ou seja, todos eles igual a 0. Isso vai ser importante lá na frente. Como a gente só busca o fator de forma sobre a superfície 1, né? Então nós vamos pegar esse daqui, mais esse daqui, mais o fator de forma de 1 a 3, né? Que todos eles são valores unitários. Como nosso fator de forma de 1 a 1 é 0, nosso fator de forma de 1 a 2 é 0, nosso fator de forma de 1 a 3 é 1, nós temos que o fator de forma de 1 a 3 é 1, né? Mas o nosso fator de forma 3 a 1, né? Então a gente tem que usar a reciprocidade para achar o de 3 a 1. Ele é dado por essa relação aqui, né? Assim, tá no capítulo 3 do livro do Senjo. Então, o fator de forma de 3 a 1, isolando aqui o fator de forma de 3 a 1 é dado por essa relação, em que a área para o orifício na base cônica é πd ao o diâmetro menorzinho ao quadrado dividido por 4, e a lateral desse cone, que é o A3, né, corresponde a π, o diâmetro maior do cone completo, vezes a altura dividido por 2. Substituindo aí esses elementos, o A1 e o A3, nós temos aqui essa relação e a gente já sabe que o F1,3 é igual a 1. Ou seja, sabemos que o F3,1 vai ser o diâmetro menor ao quadrado dividido por 4 vezes o diâmetro maior vezes a altura do cone. Nosso quinto e último exercício do dia 1, a gente tem o forno de forma cilíndrica com um R e uma altura igual a 3. As superfícies do base do topo dos lados do forno são todas negras e mantiveram uma temperatura uniforme de 500, 700 e 1400 Kelvin. O nosso exercício pede para determinar a taxa livre de transferência de calor por radiação
para a partir da superfície superior durante a operação permanente. Na nossa resolução do exercício, eu esquematizei que a sua superfície superior é igual a 1, nossa lateral é igual a 3, a nossa superfície inferior é igual a 2. Nós temos que o raio é igual à altura, e a gente aí na resolução desse exercício vamos considerar que a emissividade térmica é igual a 1, já que ele não deu esse valor. Então aqui eu trouxe os dados já trazidos no enunciado. E a gente vai assumir as condições operacionais constantes e a superfície totalmente preta. Ou seja, a taxa da superfície 1 é dado de acordo aqui com a soma dessas leis da radiação, de forma que o A1 é igual a resolução dessa π vezes o raio maior ao quadrado, ou seja, π igual a 3 ao quadrado, que é igual a 28,27 metros quadrados. De acordo com a tabela, o fator de forma de 1 a 2 é 0,38. E de acordo com a regra da soma, que a gente encontrou essa relação no livro do Senjo, F12 mais F12 mais F13 é igual a 1. Então, o nosso F13 é 1 menos o F12. O F13 é 1 menos 0,38, que a gente considerou esse valor, tiramos ele da tabela. Ou seja, o fator de forma de 1 a 3 é 0,62. Nossa taxa de transferência líquida aqui, de acordo com a nossa lei da radiação descrita lá em cima, substituindo numericamente tudo que a gente tem, nós descobrimos que a nossa taxa líquida de transferência é de menos 3.579 kW. No nosso primeiro exercício do dia 2, a gente tem dois retângulos paralelos negros com dimensões dadas. Eles são espaçados por essa seguinte distância. Os dois retângulos paralelos estão sujeitos a uma transferência de calor por radiação como superfície negra, sendo que o retângulo superior recebe um total de 53.000 watts de taxa de transferência de calor por radiação do retângulo inferior. A gente vai considerar que o retângulo superior tem uma temperatura uniforme de 15 graus Celsius, ele pede para a gente determinar a temperatura do retângulo inferior. Esquematizando aqui esse nosso retângulo, temos a área da superfície 1, a área da superfície 2, os lados e essa altura aqui. Então a gente faz aí a nossa razão, o L1 dividido pelo D, igual a 3, a gente vai usar a figura 13,5 do Senjo, e a gente vai obter que o nosso fator de forma de 1 a 2 é 0,6, e a nossa taxa de transferência líquida de 1 a 2, de acordo com a nosso retângulo, ele é dado pela área dessa superfície inferior do retângulo, vezes o nosso fator de forma, vezes a nossa constante de Stefan-Boltzmann, multiplicado pela diferença quadrática aí das temperaturas. A gente vai abrir aqui a nossa área, né, de forma que a nossa área é o L1 vezes o L2. O fator de forma nós já temos, o nosso constante vai permanecer, e nós vamos permanecer aqui de forma que a temperatura 1 é quem a gente quer achar, dado que a gente tem a temperatura 2. Então, resolvendo algebricamente essa relação, nós temos que a temperatura 1 é dada por essas outras seguintes relações. Substituindo numericamente, a gente descobre que a temperatura 1 é de 1028,3 kelvins. No nosso segundo exercício, a gente tem dois discos coaxiais paralelos de diâmetros iguais de 1 metro. São originalmente colocados a uma distância de 1 metro entre eles, ou seja, exatamente o L é igual à distância. O L é igual ao diâmetro, perdão. A gente vai considerar que os discos se comportam como superfície negra e temos que determinar uma nova distância entre os discos de tal forma que haja redução de 75% na taxa de transferência de calor por radiação da distância original de 1 metro. Para resolver esse exercício eu fiz aqui um esquema desses discos coaxiais paralelos aqui, e nós vamos fazer uma relação algébrica aqui, que ela é dada no livro dos discos coaxiais, mas de forma que a gente vai buscar o que a gente quer. Então ele é dado por essa relação, e nós sabemos que o diâmetro 1 é exatamente igual ao diâmetro 2, ou seja, nós sabemos que o fator de forma obedece essa relação.
Substituindo aqui o nosso D e o nosso L, né? Substituindo as porções aqui que interessa, a gente chega aqui nessa relação final, né? E considerando que o nosso diâmetro é igual a 1, a gente vai descobrir que o nosso fator de forma é 1 mais 2L ao quadrado, menos 2L vezes L ao quadrado mais 1, e isso é elevado ao meio. Ou seja, o nosso fator de forma de 1 a 2 antigo, ele é dado por essa relação, substituindo numericamente ele é 0,1716, e o nosso Q1A2, né, que ele é dado aqui pela nossa lei da radiação. Então nós temos o seguinte, como a gente está querendo uma nova taxa de transferência líquida e uma nova distância entre elas, nós temos uma taxa de transferência líquida de 1 a 2 antiga e uma taxa de transferência de 1 a 2 nova, dividido pela taxa de transferência de 1 a 2 antiga, de forma que esse coeficiente tem que ficar a 75%, né? Nós temos o fator de forma antigo e o fator de forma novo. O fator de forma de 1 a 2 novo, ele é 0,25, ou seja, 0,75 menos 1, né? É 0,25 vezes o fator de forma 1 a 2 antigo. De forma que nosso fator de forma novo é 0,0429. A gente sabe que no fator de forma é dado por esse valor aqui, então a gente consegue calcular qual a distância necessária para a gente atingir uma condição de 75%. O fator de forma novo ele é dado por essa relação aqui, ou seja, substituindo numericamente e isolando o nosso L novo, nós temos que a distância mínima necessária para atingir 75% tem que ser de 2,31 metros. No nosso terceiro exercício, nós consideramos um forno cúbico de 4x4x4. Né? Ele tem um piso e o teto negro e as faces laterais irradiantes. O piso e o teto do forno são mantidos a uma temperatura de 550 e 1100 respectivamente, todos dados em graus kelvins. Ele pede para determinar a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre o piso e o teto do forno. Ok, para resolver esse exercício, coloquei aqui um A que é igual a 4, né? Já que isso é um cubo. A temperatura 1 que seria do superior. E nós temos a emissividade 1 aqui que é unitária, já que o corpo é negro. E a emissividade 2 que é do piso inferior, também unitária. E a temperatura do piso inferior que é a 2. Então, qual a taxa líquida dessa geometria? Ela é dada por essa relação aqui. Abrindo aqui essa relação, ela também pode ser dada por essa outra relação. A gente calculando quem é esse elemento e quem corresponde às áreas, sabendo que as áreas são 16 metros quadrados, né? Nós temos o R12, o R13, o R23. O R12 é 1 dividido pela área, vezes o fator de forma 1 a 2, então 16 metros quadrados, vezes 0,2. E o R13 também, que é igual a R23, também é dado aí por 16 vezes 0,8, elevado a isso. A gente tem aqui esses dados. Substituindo numericamente o que a gente tem, então aqui nós temos esse menos esse, dividir tudo por o inverso desse, mais o inverso de 2 vezes esse elemento. Ou seja, nós temos a resposta final igual a 747 kW. Na nossa próxima questão, nós temos que considerar uma churrasqueira circular com 0,3 diâmetro. O fundo da churrasqueira é coberto com um pedaço de carvão quente a 950 Kelvin, enquanto a tela metálica em cima dela é inicialmente coberta com bife a 5 graus Celsius. A distância entre os pedaços de carvão e bife é de 0,20 metros. Considerando tanto os bifes quanto os pedaços de carvão como corpos negros, temos que determinar a taxa inicial de transferência de calor por radiação a partir dos pedaços de carvão para os bifes. Além disso, determinar a taxa inicial de transferência de calor por radiação para os bifes, considerando que a abertura
lateral da churrasqueira é coberta com folha de alumínio. Pode ser aproximado como sendo uma superfície irradiante. Para resolver esse exercício, a gente vai considerar o bife e a churrasqueira como dois discos. Então a gente determina aí o fator de forma de 1 a 2. O fator de forma de 1 a 2 ele é dado aqui por essa relação. O RI é igual a RJ, ou seja, o raiozinho de I dividido pelo L, né? Que são as devidas distâncias. E o nosso S aqui, a gente calcula, ele é 0,75. Então ele é dado, o RI tem um valor de 0,75 e o nosso RJ é igual a 3,778. Já que a gente temos aqui o nosso fator de forma, agora a gente tem que calcular a taxa dessa troca térmica, né? Ela é dada pelo fator de forma vezes a área, vezes a nossa constante, multiplicado pela diferença quadrática das temperaturas. Então a gente tem o fator de forma, ele é dado aí pela resolução aqui dessa questão, dessa relação, multiplicado pela nossa área, vezes a diferença das temperaturas aqui, né? Vezes a nossa constante de Stefan-Boltzmann. Então a nossa taxa de troca térmica é de 928 watts. Agora a gente vai considerar as superfícies irradiantes. As superfícies irradiantes elas são dadas por essa relação. Temos que considerar que a área 1 é igual à área 2. Então nós temos que a área 1, portanto a área 2 é 0,0769. Resolvendo essa nossa R12, ele é dado por essa relação, substituindo numericamente todos os valores nós já temos. Ele é de 49,39 metros elevado a menos 2. Nossa R13 é 19,82 metros elevado a menos 2. Portanto, substituindo numericamente o que é 12, temos todos os nossos dados. Ele é de 2085 watts. O exercício número 10 ele pede para considerar um forno hemisférico de diâmetro igual a 5 metros com base plana. Essa cúpula do forno é negra e a base tem emissividade 0,7. A base e a cúpula do forno são mantidas a temperaturas uniformes dados aqui. Ele pede para determinar a taxa de líquida de transferência de calor por radiação a partir da cúpula para a superfície da base durante a operação permanente. Para a resolução desse exercício, ele é uma resposta super direta. Trouxe aqui um esquema, né? A temperatura 2 e a emissividade térmica nessa cúpula aqui, ela é um valor unitário, que é a temperatura 2. Nós temos a temperatura 1 e uma emissividade térmica que não é unitária, nós temos um diâmetro aí. Para a superfície de base, nós temos o F1, e pela regra de somatório F1 mais o F12 é um valor unitário, nos gera que o F12 é 1, né? Portanto, o F1 é 0 e nós temos que a taxa líquida de transferência de 2 a 1 ao invés da taxa de transferência líquida de 1 a 2. Ele é dado pela nossa lei da radiação, né, que é a emissividade térmica vezes a área, vezes o fator de forma, vezes a nossa constante e a diferença quadrática das temperaturas. Nós vamos calcular aí o nosso Q21, que é o inverso disso aqui. Nós temos os valores de 1 para 2, nós temos o 0,7, nós temos a área, nós temos uma emissividade com valor unitário, a nossa constante, o valor lá já dado, e a nossa diferença aqui da temperatura. Portanto, a gente encontra que a nossa taxa de transferência líquida é de 759 kW.